Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos começando agora o quarto dia, ou quarta noite, de Azure Tech Nights, um evento, lembrando, né, totalmente online e gratuito, focado em Azure. Ao todo são 20 palestras sobre nuvem e mais especificamente sobre Azure. Hoje vamos começar com o Jefferson Castilho falando sobre Backup Recovery. Em seguida teremos Visual Studio Team, desculpa, VSTS com Ricardo Serradas, Visual Studio Mobile Center com o Ângelo, e eu vou palestrar no final aí sobre Azure Search. Então, sem estender muito, o Jefferson já está na sala. Boa noite, Jefferson, desde já. Muito obrigado aí pela participação e a palavra é sua. Manda ver. Boa noite, Joel. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar palestrando, né? Levando um pouquinho do que a gente sabe para os outros colaboradores, né? Para as pessoas interessadas, né? Então, o trabalho da gente é justamente esse daí, é querer trazer um pouco do nosso conhecimento que a gente tem perante a comunidade, né? Então, bom, para quem sabe, hoje eu vou estar falando um pouquinho de backup no Azure, tá? Vou ter um tópico também para falar um pouquinho de a diferença entre o backup no Azure e o Site Recovery, tá? Joel, se tiver perguntas, o Joel e o Renato, se tiverem perguntas aí no chat, pode me interromper, não tem problema. Tá bom? Bom, o tema da palestra é entendendo o backup no Microsoft Azure, tá bom? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação profissional. Bom, meu nome é Jefferson Castilho, tá? Eu sou consultor de infraestrutura em Azure na Lambda 3, tá? Já trabalhei em algumas outras empresas, mas hoje eu trabalho focado para a parte de consultoria de infraestrutura dentro da Lambda, tá? Então eu trabalho em um cliente grande, né? Que tem um grande ambiente em Azure e a gente tem várias, além de fazer toda a parte de infraestrutura, eu faço parte de arquitetura também, tá? Meu e-mail para contato, jefferson@jeffersoncastilho.com. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a palestra ou o próprio PPT da palestra, eu posso estar disponibilizando, tá? Me manda um e-mail ou me procurem nas redes sociais, vocês vão me achar, tá bom? Eu sou MVP em Cloud Data Center, tá? Pela Microsoft, é o segundo ano que eu sou MVP, tá? E aí eu renovei esse ano, graças a Deus. Bom, aí tá um pouquinho das comunidades que eu participo, tá? Meu blog pessoal, jeffersoncastilho.com.br. Eu participo no Mundo TI Brasil também, Mundo TI Brasil com BR, e sou um dos articulistas, tá? Dentro do blog da Microsoft Wiki Ninjas BR junto com o Renato Groff. Tá bom? Aí segue algumas certificações minhas aí, MCSE em Office 365, MCSE em Windows Server e mais algumas outras provas de virtualização. Bom, vamos para a agenda da palestra, né? A agenda da palestra, eu vou explicar um pouquinho o que é o Azure Backup, o que é um cofre de backup, tá? Onde ele é armazenado. Eu vou mostrar as diferenças entre o backup de local redundância e de georredundância. Eu vou mostrar um pouquinho de segurança dentro do Azure Backup, softwares suportados, tá? Componentes do backup no Azure, tá? E qual a diferença entre o backup do Azure e o Site Recovery, tá? Depois eu vou trazer uma demo explicando o conceito de como você fazer backup das suas VMs no Azure e backups dentro de uma máquina física, tá? Com o software Mars, que é o do próprio Azure Backup. Bom, e aí no final eu abro para perguntas, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Bom, vamos lá. O que é o Azure Backup? Bom, o Azure Backup, ele é um serviço utilizado dentro da nuvem da Microsoft. Então, você tem seus arquivos locais lá dentro da sua infraestrutura. Por exemplo, lá você tem 10 teras de arquivos dentro da sua infraestrutura e, poxa, eu não tenho mais espaço e quero levar isso... Onde eu posso colocar isso? Dentro do Azure, tá? Então, o que ele faz? Ele substitui, tá, a sua solução local, que seja em mídias externas e outros recursos, tá? Ou você pode fazer o ambiente on-premises com uma extensão na nuvem. O que seria esse ambiente on-premises? Você tem o seu servidor local de backup e você estende isso para a nuvem. Tá? Então depende muito. Tem empresas que fazem o Azure como uma extensão da sua estrutura de backup local.
tá? Ela substitui em ambos os recursos. Se você já tiver a sua estrutura de backup hoje, ela pode ser considerada, você pode levar seus dados para a nuvem, tá? E a maior importância dentro do Azure Backup é o quê? É os recursos que você tem dentro dele. Então, você tem gerenciamento de armazenamento automático, dimensionamento do tamanho de disco limitado, praticamente. Um cofre de backup, ele suporta 500 teras, tá? Isso deve ter aumentado, tá? Então, gradativamente, a Microsoft vem trabalhando nessa questão. Tá? Você tem várias opções de armazenamento, você pode ter transferência limitada de dados, tá? Então você não paga para transferir esses dados para a nuvem, você só paga pela questão de download desses arquivos. Então, eu preciso fazer um restore de uma pasta dentro do Azure, você vai pagar, tá? Então você paga só o download e o que é pago lá dentro do cofre, e o que é armazenado dentro do cofre de backup, tá? Isso eu vou estar mostrando um pouquinho mais para frente. Você tem criptografia dos seus dados, tá? Ele usa um hash, que eu vou estar explicando também na parte de segurança. Tá? O backup consistente com seus aplicativos e retenção a longo prazo. Tá? Então, se você tem aí rotinas que segue padrão ISO e outros tipos qualquer outro tipo de predeterminação que você tenha dentro da sua empresa, ele também tem. Então, você pode fazer retenção para 10 anos, para 5 anos e assim sucessivamente. Bom, o que é o cofre de backup? Bom, isso é um cofre de backup, tá? Então, isso aí seria um cofre onde fica armazenado os seus dados. É uma brincadeira que eu gosto de colocar em todas as palestras, mas vamos ao que interessa. Bom, o que é o cofre de backup? O cofre de backup, ele é um container, vamos dizer assim, não bem um container, tá? Mas ele é uma storage que está dentro do Azure, que você tem uma LUN dedicada, vamos dar um exemplo, onde você consegue concentrar seus dados, seja eles suas VMs, seus arquivos e suas bases de SQL Server, suas bases de seus arquivos de dados virtualizados de Hyper-V, VMware, exportado também, tá? E tudo lá ele fica replicado em diversos data centers, tá? Então, aí mais para frente eu vou estar explicando a diferença, como você pode ter esses ambientes replicados e como não replicados, tá bom? Então, mas você tem uma segurança bem, digamos assim, bem forte nessa questão de replicação dos seus dados. Bom, diferença entre o backup de local redundância e de georredundância, tá? Bom, o LRS Storage, no caso, o que seria? Ele é um armazenamento local, tá? Onde você replica ele 3 vezes dentro do mesmo data center. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um cofre de backup com uma regra de LRS dentro da sua estrutura. Então, acontece, você tem backup dentro do Brasil, só que ele está replicado em 3 storages diferentes, entendeu? E aí no qual você consegue pré-determinar o hardware. Então vamos dar um exemplo. Os seus dados eles estão espalhados em 3 storages no mesmo dentro do data center. Tá? Então isso é um compartilhamento de baixo custo, onde você consegue ter uma propensão à falha de hardware local. Tá bom? E o georredundante é o quê? Você tem o armazenamento local aqui dentro do Brasil, só que ele replicado num data center da Europa, vamos dar um exemplo. Os mesmos dados replicados. Então, ele faz backup aqui no Brasil e ele vai fazer o backup fora, tá? A diferença de um para o outro, tá? O LRS, ele é um pouco mais barato, tá? Então, assim, você imagina a questão de custo que eu mensurei aqui, ó. O custo local, tá? Eu coloquei aqui dentro do data center do Brasil, tá? Com uma instância de cofre de backup, com 1 tera de disco por mês, eu vou estar pagando R$112 mês, tá? Ele cobra mais a questão de armazenamento, tá? R$125 total, 237,68 centavos por mês, tá? Eu tendo 1 tera de arquivos dentro do Azure, tá? Isso é aumentado conforme a tua necessidade. Tá? Com georredundância, o valor ele implicaria um pouquinho mais aí no caso, né? Que ele tem a questão de redundância de R$112, né? Com uma instância, só que quando eu pago 2 vezes o valor, né?
Então ele aumenta aqui para R$ 251,52, um total de 364,02. Tá, Jefferson, qual é a importância de eu ter um backup georredundante? Vamos usar um exemplo. Tipo, vamos usar um exemplo que os meus dados estão todos aqui no Brasil e vem o Bin Laden e joga uma bomba dentro do data center da Microsoft aqui no Brasil. Eu perdi meus dados, porque ele só está replicado internamente por um problema de falha. Entendeu? Agora, se eu tenho uma georredundância, os meus dados que estavam aqui no Brasil eu perdi, mas eles estão replicados no outro data center da Europa. Ah, mas vamos dar exemplo que o Bin Laden explodiu os dois. Aí, cara, aí é muito azar. Entendeu? Mas o bom é que ele é feito 3 cópias em cada data center. Entendeu? Então eu tenho 3 cópias dentro do data center do Brasil e 3 cópias dentro do data center da Europa. Tá? Então ele faz essa questão de backup redundante, é muito interessante. Tá? Um pequeno ponto que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, que quando você cria o cofre, eu vou explicar isso aí na demo, mas quando você cria o cofre de backup, você já tem que alterar qual a política que você quer. Ou a de local redundância ou a de georredundância. Porque quando você sincroniza o seu cofre de backup ou com o seu servidor, ou você já cria aquela ferramenta automatizada lá dentro do Azure, fazendo backup de máquinas virtuais dentro do Azure, ele automaticamente ele te força a você fazer a georredundância. E você não tem como alterar. Tá? Você tem um comando de PowerShell que você consegue alterar, ou você excluindo o cofre de backup e criando outro. Tá bom? Bom, segurança do Azure, tá? Esse aqui é um ponto importante, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, que seria o quê? Tá? Bom, a transmissão de dados, todo o tráfego, ela é feita para o cofre de backup, ela é criptografada usando o AES 256, tá? Então, toda a transmissão de dados, ela é feita por um hash que você tem, que transmite esses dados para a nuvem. Então, assim, ele é encriptado, então você tem uma segurança grande dentro dessa informação que está saindo da tua empresa e está indo para o Azure. Tá? Bom, os dados são enviados via HTTPS, porta 443, né? No caso, e eles são mantidos de forma criptografada. Tá bom? Bom, a Microsoft ela não possui nenhum tipo de senha para descriptografar os dados que estão lá dentro do Azure, tá? Então, assim, vamos ao exemplo. A Microsoft, a única coisa que ela faz é prover o serviço e guardar os seus arquivos, tá? Toda a parte de senha, toda a parte de segurança que você põe certificado, senha, isso é gerado por você, tá? Então, você tem que ter isso muito bem guardado. Tá, eu já cheguei a pegar projetos que o cara foi se aventurar lá fazer o backup e quando ele precisou fazer o restore em um outro servidor, alguma coisa, ele não tinha ou aqui ou como que chama lá? Esqueci o nome agora. A ferramenta que ela faz a criptografia entre o Azure. Eu vou lembrar o nome da chave, depois eu falo para vocês. Esqueci de cabeça agora. Entendeu? Então essa chave que ela é usada na configuração que eu vou estar mostrando na demo, essa chave ela tem que ser guardada, tá? Porque senão você não consegue fazer restore dos seus arquivos depois dentro do Azure. Bom, softwares suportados, tá? Essa questão de softwares suportados, ela é uma questão hoje está bem abrangente, tá? Eu vou falar sobre os softwares suportados que a Microsoft disponibiliza, mas existem terceiros, tá? Que já fazem essa inserção como softwares da Vim e outros players, tá bom? Bom, o agente mais utilizado, que é o agente free, que é o agente Mars, né? Então é aquele agente que você baixa lá do cofre de backup e faz a configuração da sua regra de backup lá dentro do Azure e você dentro do seu servidor local e manda esses dados para a nuvem. Tá? Então, esse computador, esse agente, ele está disponível para Windows Client e Windows Server. Tá? E o Windows Server Essential também ele está disponível. Tá? Então, ele tem algumas limitações, ele faz backup de arquivos, de VMs, tá? Local e no Azure. Tá? Ele não consegue fazer backup, ele não consegue fazer mais do que uma rotina de backup. Tá? Ele usa o cofre de backup no Azure e ele não faz backup de VMs e máquinas Linux, tá bom? Então ele não faz.
Bom, mas para isso, aí a Microsoft tem o System Center Data Protection Manager, o SCDPM. Ele é um pouco mais completo, tá? Em alguns projetos que eu já atuei, a gente diretamente trabalhou com ele, tá? Então, o que ele faz? Ele faz backup de VM, backup de banco de dados, backup de base de Exchange, backup de VMware, ele faz também, tá? Na versão 2016, isso foi bem melhorado, e ele usa a mesma extensão de cofres de backup também, tá bom? Então ele tem aí suporte para todas as ferramentas e ele faz backup de Hyper-V também, tá bom? Bom, componentes de backup do Azure. O Azure ele é uma solução que você pode fazer os seus ambientes híbridos, né? Com os dados de demonstração de softwares de backup, no caso, né, de alguns softwares de backup. Então, você consegue fazer essa melhoria. Então, aqui, os componentes, né, que ele suporta hoje, tá? Então, ele faz o Azure Virtual Machine, que esse Azure Virtual Machine é VM direto no Azure. Então, você tem lá as suas VMs lá em IaaS, e você quer fazer backup sem precisar ter que fazer o próprio backup, o próprio cofre de backup tem essa inteligência de criar a rotina e ele fazer backup dessa forma, tá bom? Bom, você pode fazer backup de Exchange, de SharePoint, de SQL Server, de pastas mesmo, né? De files, folders e arquivos, né? Physical Service, que no caso seria parte de Windows Server, tá? Física ou dentro de workstation ou dentro de domínio, tá? Virtual Machine, que é parte de Hyper-V e VMware, tá bom? E aí, o backup componente, e aí ele manda essas informações para o Backup Vault, que é o cofre de backup, tá bom? Bom, qual a diferença entre o backup no Azure e o Site Recovery, tá? Bom, o backup no Azure eu já expliquei, tá? Ele faz backup de dados da sua nuvem, tá? Ele faz backup local para a nuvem. Então, ferramentas File Server, DFS e outros serviços como eu expliquei no slide anterior. Bom, o Azure Site Recovery, ele é uma solução que a Microsoft disponibiliza o quê? De você ter o seu data center dentro da nuvem, tá? Então, você tem lá, vamos dar um exemplo, você tem seu ambiente lá em Hyper-V ou VMware, tá? E são máquinas, tenho máquinas críticas que gostaria de ter um failover na nuvem ou em um outro data center, tá? Muitas empresas aí fora vendem serviços como uma extensão do seu data center. Nada mais é diferente, entendeu? Você pega, instala o cliente lá, vou usar o exemplo do Hyper-V. Você instala o cliente do Azure Site Recovery dentro do seu host de Hyper-V ou dentro do seu farm, dentro do seu cluster lá de ambiente, e você faz o quê? Você seleciona as máquinas e fala, ó, quero que essas máquinas vão para a nuvem. E aí você tem toda a sua infraestrutura, estrutura de rede, toda a parte de estrutura, né, para que você possa enviar isso para a nuvem. Oi, pode falar. Oi, Jefferson. Meu microfone tinha parado aqui. Tá. Tem umas perguntas, cara. Eu tentei interromper antes, mas deu problema. Mas vamos lá. O André Abrantes, quando você ainda estava falando da chave, né? Ele perguntou, caso a gente perca a chave, perderemos o backup por consequência? Sim, perderá porque a chave... Porque vamos dar um exemplo, André. Quando você tem... vou usar um pequeno exemplo. Você fez backup lá, você tem 1 TB de backup na nuvem. E quando você instala seja ele no DPM ou no Mars, quando você instala, ele pede lá, numa das opções, ele pede para você gerar um hash de 16 caracteres, ou você pode deixar ele gerar, ou você gera automaticamente, entendeu? E aí ele pede para você salvar um arquivo TXT com aquela senha. Entendeu? Justamente por causa disso. Porque se você tiver o registro do cofre de backup, quando você fazer o restore, no final ele vai pedir aquela key, que vai ser a autorização que ele vai fazer a autenticação com o Azure. Entendeu? Então, se você perder aquela key lá, e você não vai ter como recuperar seus arquivos. Show de bola. Ele perguntou também se o Azure tem algum suporte para a gente armazenar a chave de backup. Bom, o que geralmente a gente indica, tá, para os clientes, no caso,
Eu não sei se existe um recurso para chave automaticamente, mas geralmente o que a gente faz indica para o cliente para ele usar um software, chama um KeePass, ou ele guardar dentro de um cofre, dentro de uma ferramenta, dentro de um storage account, alguma coisa do tipo. O Azure não fornece como que eu posso te dizer? Uma solução que ela guarde essas senhas, entendeu? Mas aí você tem diversos aí no mercado que fazem essa disponibilização de senhas. Beleza, cara, respondido, valeu. Mais alguma? Por enquanto, só essas duas. Beleza, então tá bom, vou continuar. Então, voltando aqui, com o Azure Site Recovery, você tem a extensão do seu data center local para a nuvem. Tá? É um recurso caro? Sim, ainda é um recurso caro. Tá? É um recurso que você paga por instância, então você paga por máquinas que estão lá dentro. Tá? Mas assim, aí vai depender da qual real necessidade você tem de estender o seu data center, entendeu? Às vezes a gente pega o cliente querendo um Azure Site Recovery e a gente vê que às vezes compensa ele levar o ambiente dele para a nuvem, entendeu? Boa parte, né? Não tudo o ambiente, mas às vezes alguma aplicação, alguma coisa que pode ser desenvolvida no ambiente PaaS ou dentro de um ambiente IaaS mesmo, mas pegar aquela máquina e levar ele para o Azure. Às vezes compensa muito mais do que ele ter um site recovery, no qual ele vai ter que fazer um failback, tipo, ele vai ter que, vamos dizer, exemplo, caiu o local, ele vai ter que ir lá e ativar, entendeu? O Azure Site Recovery seria mais ou menos igual o Hyper-V Replica, Tipo, você tem um nó ativo e um nó passivo, entendeu? E aí ele vai replicando os dados, entendeu? E aí o nó ativo caiu, você vai lá no nó passivo e ativa as máquinas virtuais, tá bom? E aí o serviço continua não de uma forma inoperante, tá bom? Bom, eu vou para a demo, tá, pessoal? Na realidade, eu não queria estender muito o PPT, porque sei que é chato, tá? Então, na demo eu vou explicar duas coisas. Eu vou explicar como você fazer o backup direto pelo Azure, tá? Você criando lá o cofre de backup e fazendo backup de uma máquina virtual dentro do Azure, tá? Eu vou explicar como você cria uma rotina e tal. E depois eu vou explicar dentro de um servidor mesmo, tá? É uma máquina que está lá no Azure também, e eu vou simular. A gente vai instalar o Mars, vai fazer o download da key de backup e todo o processo, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Joel, me dá um toque quando vocês já tiverem visualizado aí a minha página com o servidor aí. Tava lá no portal, agora tá no seu desktop. Tá no meu desktop, tá, né? Com Windows Server 2012 R2, né? Exato, tô vendo o Windows Server aí. Tá ok, então. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, bom, essa aqui é a máquina que eu vou usar, tá, para demo. Ela é uma máquina que ela tá dentro do Azure mesmo, tá? Então é mais fácil para a gente poder prover um ambiente, tá? Eu vou dentro do painel do Azure, tá? Eu tenho aqui a guia, eu tenho duas guias na realidade. Eu tenho uma guia chamada Recovery Services Vault, tá? Ou Site Recovery Vault Classic, tá? Qual a diferença de um para o outro? Esse aqui é o modo antigo, tá? Que você teria lá no painel antigo, e você tem o novo ambiente agora que está tudo no Recovery Services Vault, tá? Qual a diferença de um para o outro, tá? Se você tem VMs e AS que utilizam o modo clássico, você tem que ter um cofre de backup associado no mesmo data center. Então, vamos dar exemplo. Eu tenho uma máquina no Brasil, vamos dar exemplo, eu tenho 10 máquinas no Brasil, tá? Que elas estão criadas em AS, no modo clássico, tá? No modo ASM, né? Para ser um pouco mais específico. E eu preciso fazer backup dessas VMs dentro do meu cofre de backup. Então, eu preciso criar um cofre de backup aqui dentro do recurso do ASM e aí fazer backup dessas 10 VMs, tá bom? Eu vou estar mostrando toda a demo dentro do recurso do ARM, tá? Então, toda a parte de infraestrutura. Eu já tenho um cofre de backup criado aqui, mas eu vou explicar para vocês como que cria. Então, eu vou começar por aqui, para a gente ter uma base. Eu vou em Edge, certo? E aí, vamos esperar aí a abrir.
Bom, eu vou selecionar um nome aqui, Azure Tech Nights, certo? Então ele validou, beleza. Eu vou usar a minha inscrição do MSDN. Eu vou selecionar o Research Group que eu quero definir. Então eu já tenho um aqui criado para o Azure Tech Night. E o data center que eu vou criar é dentro do Azure, dentro do Brasil mesmo, tá? Vou dar um create aqui. Ele vai provisionar o ambiente. Vamos aguardar aí o provisionamento do ambiente, que demora um pouquinho. Bom, enquanto ele provisiona, eu já vou abrir o outro aqui para mostrar aquela questão da replicação LRS e georredundante e local com local redundância. Tá? Ele já criou aqui, deixa eu só dar um refresh, eu já vou usar nele. Bom, então vamos abrir aqui o coisa. Se eu vier aqui em backup, opa, não é aqui agora, peraí, deixa eu ver onde é. Aqui, ó, backup items. Backup policies, eu não lembro onde fica agora. Cadê properties? Pô. Bom, depois eu mostro onde fica, eu não lembro agora de cabeça. Eu teria que... eu tenho que validar primeiro. Então, bom, vamos lá. Eu vou explicar para vocês como que eu crio a primeira instância do backup dentro do Azure. Tá bom? Então, eu venho dentro de backup. Aqui eu vou definir a regra, se ela é de Azure ou de on-premises, tá? Então, eu vou definir aqui que o primeiro backup que eu vou fazer é de Azure, tá? E aí eu vou definir que é uma virtual machine. Vou clicar em OK. Aí ele vai validar a primeira opção aqui. Aí aqui na parte de retenção, eu vou definir qual a retenção, tá? Então ele já tem a default policy, eu vou criar uma nova retenção chamada Azure Tech Nights, certo? Bom, eu vou definir a frequência, tá? Eu vou definir todo dia à 00:30, tá bom? Aí agora a gente entra aqui nos pormenores, tá? Bom, o primeiro aqui, vocês podem ver que eu não consigo selecionar. Por quê? Porque ele é default, então eu quero selecionar aqui que a minha retenção de backups por dia, ela vai ser mantida por 180 dias. Eu posso vir aqui e selecionar um dia. Ele vai vir e vai selecionar, então ele vai guardar até 180 dias. Depois de 180 dias, ele vai sobrepor o que tem lá dentro do Azure, tá? Bom, backup de retenção por semana, tá? Aí aqui eu defino um dia que eu quero que faça e quanto tempo que ele mantenha a retenção, tá? Retenção por mês, eu posso me basear por dia, tá? Então, todo primeiro dia do mês ele vai fazer o backup e vai manter por 60 meses, tá? E aí eu tenho a retenção por anos, tá? Que eu posso também basear por dia, então ele vai fazer lá que todo dia 1º de janeiro, todo dia 1 de janeiro, ele vai fazer um backup da minha VM e vai manter ela por 10 anos. Tá? Então eu vou manter essa estatística, vou manter toda essa retenção aqui de backup, né, essa policy de backup, e vou dar um OK. Tá? Mas se vamos exemplo, Jefferson, eu quero backup só diário. Eu posso vir aqui e desselecionar, eu vou ter um backup só de 180 dias. Tá bom? Então eu vou manter essa retenção e vou dar um OK. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me criar essa policy, tá? E vai manter. Aí, aqui tá o ponto-chave, tá? Bom, primeira coisa, antes de você criar esse cofre de backup, você tem que validar as suas VMs. Em que data center elas são hospedadas? Então, vamos ao exemplo. Eu tenho VMs hospedadas dentro dos Estados Unidos, dentro do Brasil e dentro da Europa. Eu tenho que ter um cofre de backup para cada, tá? Eu não vou conseguir fazer backups... eu não vou conseguir agendar, selecionar aqui as VMs, no caso, se eu tivesse que nem elas estão aqui no Brasil. Se eu tivesse VMs dentro dos Estados Unidos, eu teria problema para fazer. Então, eu teria que ter um outro cofre de backup separado eu teria que criar um outro cofre de backup dentro dos Estados Unidos e selecionar as VMs dentro dos Estados Unidos. Tá bom? A gente pode falar. Tem duas perguntas aqui. Sim. A primeira é do Leonardo Almeida, ele perguntou se em recovery sites você começa a pagar o failback somente em caso de desastre?
Isso, só em caso de desastre. Mas você paga pela instância que é mantida. Então vamos ao exemplo, você tem 10 VMs lá dentro, você vai pagar pelas 10 VMs. E quando você for fazer o download, ou vamos ao exemplo, meu data center crashou, eu preciso fazer download das minhas VMs, além de você pagar o custo que a VM, você vai ter que pagar o custo computacional dela, lá em cima, e você vai pagar a instância e o download se você fizer o download dessa VM. Legal. Aí o Flávio Henrique perguntou até algo relacionado. É possível fazer backup das minhas VMs para uma rede local, baixando os arquivos e depois subir o backup só em caso de alguma eventualidade? Sim, sim, sim. Até na realidade o cliente que eu atuo hoje, ele tem essa estrutura. Ele tem o storage, tá? Onde ele faz backup, ele tem Hyper-V, ele tem o próprio caso da Lambda aqui. A Lambda tem esse cenário, tá? A gente faz backup local das VMs, tá? E eu subo uma cópia diária. Eu subo, tipo, então, vamos dar exemplo, no final da semana, eu subo uma cópia para a nuvem, entendeu? Para não ter tanto custo e não onerar essa questão de subida, link de upload. Então, a gente mantém essa estrutura, mantém a maior parte dentro de discos locais e tem uma cópia se caso der algum problema, caiu o binário e resolver explodir aqui, a gente consegue criar ter essa redundância aí. Tá bom? Mas um ponto importante, tá? Você só vai conseguir fazer o restore dessas VMs se você tiver um servidor com o BPM instalado, tá bom? O restore você não consegue fazer pelo Mars, tá bom? A gente já tentou fazer em algumas soluções e não deu certo, tá? Tem um outro recurso que é do servidor de carga, tá? Que é um recurso novo aí que a Microsoft está lançando. Eu não testei ainda, mas pelo que eu li, parece que ele vai suportar essa questão de você fazer volumes de carga muito grande para o Azure. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um cenário com 30 teras de arquivos e eu preciso mandar isso para a nuvem, mas eu não quero ter um servidor de backup interno porque eu já tenho a minha infraestrutura. Então, o que você faz? Você baixa os binários da Microsoft, instala esse servidor, manda e depois desaloca a máquina. Bom? Beleza. Beleza, então aí, como eu estava explicando, você vai selecionar e vou dar um OK aqui. Tá? Então, eu selecionei as duas VMs, então ele vai me basear aqui que eu estou fazendo um backup local das minhas VMs, eu vou manter a policy de backup para 180 dias e vou selecionar as minhas duas VMs. Aí ele vai fazer toda a parte de implementação. Vamos aguardar, ele demora um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aquele negócio. Eu não lembro se ficava. Tinha uma parte de. Acho que é aqui, ó. Enquanto isso, tem outra pergunta aqui. Sim, já. Pode fazer. O Eric Albuquerque, ele perguntou quando vai funcionar o DR via Site Recovery de Azure para Azure. Site de recovery de Azure para Azure. Você pode usar o modo de georredundância, né, o Eric? Eu não tenho ainda nas previews ainda, não tem nada dedicado a quando que vai ser feito isso daí, né? Mas você consegue fazer georredundância dos seus ambientes. A única coisa que você tem é a questão de ter o custo 2 vezes pago, né, dessa infraestrutura. Beleza? Bom, que nem eu queria mostrar aqui, ó. Aqui você pode selecionar, tá? Onde você vem aqui em backup de infraestrutura, backup configuration, aqui você consegue selecionar, tá? Onde eu quero fazer a parte de storage replication. Então, eu quero manter local dentro do meu data center no Brasil ou fazer o georredundância, tá? Então, quando você instala o agente dentro, ele por default, ele vai selecionar o georredundância, porque está selecionado. Tá? Mas eu vou deixar aqui, como eu vou fazer a instalação do Mark, depois a gente volta, que vocês vão ver que ele vai estar ticado e eu não consigo mais selecionar, tá bom? Bom, ele fez o deploy aqui, tá? Então ele terminou o deploy de toda a parte, que ele mostra o descritivo de toda a configuração que foi feita, tá? Agora se eu vier aqui, fechei. Se eu vier aqui dentro do Azure, dentro do cofre de backup, vocês vão ver aqui que existe já o backup itens, né, que são 2 VMs, tá? E aí ele mostra que aqui você vai acompanhar onde tem, tipo, iniciou, não
iniciou, continuou, não fez, ou você pode ir na VM também, tá? Então você pode vir aqui dentro do Research Manager e selecionar qual o local onde ela tá, qual o Research Group que ela tá. Você vem aqui, pega a VM, no caso, cadê ela aqui? Opa. Bom, vamos pegar a 02 aqui, ó. Por aqui eu também consigo criar, tá? Então, se caso você quiser criar, não quero, não sei como fazer, na aba Backup aqui você consegue criar, tá bom? E aí aqui muito provavelmente ele já vai aparecer aqui que já tem toda a configuração criada, tá? Ele está em warning porque ele está esperando ainda o backup iniciar, tá? Então eu posso até iniciar forçar o backup aqui, ele fazer o backup, ele já vai, eu vou deixar startando, tá? E agora a gente vai fazer a outra opção, que é o quê? Que é a parte de instalação do agente, tá? E aí a configuração dele, que é aí onde vai gerar aquele key que eu expliquei lá anteriormente, tá bom? Bom, vamos voltar lá no agente de backup, no cofre de backup. Eu vou pré-selecionar aqui na parte de backup, e aí vou fazer aquele mesmo passo a passo, tá? Então, de vez eu selecionar aqui para Azure, eu vou selecionar para on-premises, tá? E aí aqui ele vai me abrir diversas opções onde eu consigo pré-determinar o que eu quero. Então, eu vou selecionar que eu quero fazer de pastas e arquivos. Vou dar um OK, tá? E aí aqui ele vai me dar a opção de preparar a minha infraestrutura, tá? Então, aqui eu tenho um agente para o Windows Server e o Windows Client, tá? E é o mesmo agente, e eu tenho um agente para o Windows Server Essential. Então, eu vou fazer o download do aplicativo aqui. Ele vai pedir para salvar, eu vou salvar. Ele vai fazer o download que é rápido. Como a gente está lá dentro do Azure, ele já fez o download. Eu vou executar ele aqui. Tá bom? E aí ele vai fazer o processo de execução. E aí eu vou selecionar aonde eu quero pré-selecionar. Se eu quiser selecionar em um outro disco, eu posso selecionar também, tá? Essa primeira pasta aqui é onde ele vai instalar o Azure, o Microsoft Recovery Agent. Então ele vai instalar lá dentro do C2 pontos, Progress File Microsoft Azure Recovery Services. Pode falar. Passando 25, passando 25. E Jéssica, tudo bem? Você vai ficar aí até aqui? Oi, tem alguém aí com o microfone aberto aí. E aí, o que acontece? Antes de ele mandar esses dados para a nuvem, ele cria um cache local, tá? E aí, onde esse cache aí, geralmente, eles falam que é 10% do 5% do que você tem para subir. Então, vamos dar um exemplo. Se você tem 1 tera de backup, ele vai consumir 5% do seu disco comprimido para poder mandar esses dados para a nuvem. Tá? Então, eu vou manter o processo padrão, até porque eu não tenho outra unidade, mas geralmente é indicado você ter uma outra unidade para que você possa jogar esse cache, para ele poder fazer, para ele não concorrer a I/O de disco com o sistema operacional. Tá bom? Mas como é uma demo e não é um ambiente produtivo, a gente vai executar aqui mesmo. Tá bom? Bom, vou dar um next. Aqui se eu tiver algum proxy, então eu tenho algum proxy dentro da minha rede, eu preciso pré-selecionar, você usa o proxy que você quer adicionar. Como não tem um proxy aqui, vou clicar em next. Vou usar o Microsoft Update para fazer updates de versões. Então, tipo, vamos dar um exemplo. O Azure lançou um novo patch de atualização para o Microsoft Azure Recovery, ele vai fazer automaticamente. Tá bom? Vou clicar em next. E aí vou clicar em install, ele vai instalar, ele vai precisar aí do framework 3.5 e do PowerShell habilitado, tá bom? Mas aí ele faz toda a configuração e instalação para você também. Vamos aguardar aí o término da instalação. Bom, ele fez a primeira parte, tá? Que era a instalação do agente. Agora, a gente vai fazer a configuração do meu servidor local com Azure, tá? Com o cofre de backup. Então, eu vou dar um process para ele poder registrar, tá? Aí aqui eu vou baixar o voucher credential, tá? O que é esse voucher? Ele vai identificar o meu cofre de backup, tá? Esse voucher aqui, quando você faz o download dele, ele tem uma expiração de 2 dias, tá?
Se você não fizer a configuração, vamos dizer, instalei o agente hoje, fiz o download do voucher e preciso, só que eu lembrei que tinha que fazer alguma demanda, alguma coisa e esqueci. Aí daqui 4 dias eu vou fazer a configuração. Ele não vai fazer, ele vai te gerar um erro onde você vai ter que vir aqui no Azure e fazer de novo esse processo. Tá bom? Bom, eu já fiz o download, eu vou procurar onde está o meu voucher credential, ele está aqui, eu vou selecionar ele, então ele tem esse nome grande aqui, onde ele mostra tudo, ele mostra o nome do cofre de backup, ele mostra a data que foi efetuada, a data, o mês e o ano que foi efetuado o download desse cara, e vou clicar em Open, tá bom? Ele vai validar, olha lá, ele validou, ele achou que o backup vault é o Azure Tech Nights, a região, Brasil, e a subscription, a identificação da subscription. Tá bom? Vou clicar em Next. Bom, aqui teve uma pergunta aí sobre aqui. É esse passo aqui que você tem que guardar, tá? Então, esse cara aqui é onde você vai ter problemas para recuperar os seus arquivos encriptados. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho 10 cofres de backup configurados. Então, assim, procura renomear eles, entendeu? De uma forma que seja fácil a identificação. E aí aqui, ó, ele te dá a opção, ó, tipo, ó, eu quero salvar. Onde eu vou salvar a tua senha que você gerou aqui, tá? Aí você vai me perguntar, Jefferson, puta, tem que gerar esse número grande? Não, eu consigo aqui, vir aqui e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E vir aqui e selecionar a mesma senha. Aqui, na realidade, ele vai dar um erro aqui, que ele pede até, no mínimo, 16 caracteres, tá? Eu vou colocar aqui 16 caracteres. E aí ele vai me mostrar depois a senha que eu coloquei, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Tô colocando uma senha bem difícil. Opa, foi. Bom, gente, eu vou, para não ficar digitando e perdendo tempo, eu vou gerar e depois ele vai me mostrar, tá bom? Bom, eu vou salvar. Então eu venho aqui, dou seleciono o local e vou dar um finish. Aí ele vai registrar o cofre de backup. Vamos aguardar ele registrar ele. O registro dele é rápido. Bom, ele gerou, tá? Ele falou que tá ok. E aí ele me mostra onde está a senha lá que eu gerei. Então aqui, esse é o hash de senha, tá? Então assim, se caso for fazer um restore em um outro servidor, eu consigo restaurar esse cara aí, tá bom? Eu vou ver se dá para correr com a demo aqui, para a gente conseguir fazer um restore para poder explicar para vocês, tá bom? Bom, eu vou dar um close aqui. Vou clicar em OK, ele vai passar ele vai passar para o segundo passo, vai falar que está OK, eu vou clicar em OK, e aí, vou esperar ele, acho que ele já fez o processo, deixa eu só validar se ele já reconheceu, se ele já tem um servidor, bom, ele não passou ainda. Vamos aguardar aí o processo de configuração, ele teria que aparecer aqui, ó, para mim, né? Mas ele não apareceu ainda. E o processo, o backup está sendo realizado aqui, ó. Vamos aguardar aqui, ó. Ó, tá vendo? O processo está sendo feito, ó. Deixa eu ver se ele já registrou, beleza. Bom, eu vou criar um schedule aqui rapidinho, só para a gente fazer um backup, e depois eu vou pegar uma outra máquina que eu tenho para fazer restore, tá? Bom, eu vou pegar uma pasta aqui, ó, chamada, eu vou pegar a pasta downloads, que é aquela pasta que tem o voucher lá, né, de backup. Eu vou definir a estrutura, então eu posso fazer até 3 backups no mesmo dia, tá? Então eu posso definir uma data às 9 da manhã, outra meio-dia, outra meio-dia e meio e outra, 11 horas da noite. Então nesses dados ele vai fazer backup todo dia, tá? E aí eu posso vir aqui e eu predeterminar por semana. Vou clicar em Next. Aí aqui é aquela mesma retenção que eu tinha explicado lá na regra de backup do Azure, tá? Na regra de retenção padrão, eu vou manter 180 dias. Tá bom? Vou clicar em OK. Aqui, esse caso eu quiser criar backups offline, tá? Então eu consigo criar também, pré-determinar que ele faça backup em um horário e depois mande isso para a nuvem. Tá bom? Mas eu vou deixar automático e vou clicar em Next. Vou selecionar aqui e vou dar um Finish. Ele vai criar a regra,
Ah lá, ele criou a regra. Bom, eu vou executar esse backup agora, tá bom? Eu vou executar, ele vai ser um backup rápido, para depois poder mostrar para vocês o restore. Joel, tem mais quanto tempo de palestra? Mais 13 minutos, né? Acho que dá tempo. Sim, sim. Tá bom, então vamos lá. Eu vou, para não onerar um pouco o tempo aí. Bom, ele está executando, tá? Eu vou pegar a outra máquina lá que está dentro do Azure, que eu já tinha criado para o ambiente. Deixa eu só pegar aqui o nome dela, pegar o RDP dela para poder acessá-la. Eu fiz em qual? Deixa eu só ver, porque eu não... Opa, eu não lembro. Tá, eu fiz na 01. Vou pegar o da 02 aqui, enquanto ele starta aí o backup. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer eu vou tentar... Eu vou ensinar para vocês como fazer o restore, tá? Utilizando aquela aqui que eu fiz a configuração agora há pouco. Tá. Alguma dúvida? Perguntas? Até aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, então. Opa. Abriu coisa demais. Ver se ele já fez o download do RDP, ainda não. Ah, acabou de chegar uma pergunta aqui. Sim? É do Eric Albuquerque. Vamos supor que o agente está em ambiente local. Durante a transmissão, se falhar o link de internet, como vai se comportar o agente quando restaurar a internet? Continua Ele de onde tem... parou ou reinicia? Não, ele continua da onde parou e ele tenta fazer, se eu não me engano, ele tem um start, acho que de 30 e 30 minutos, que ele fica mandando informação para validar se o link de internet caiu, entendeu? Aí quando o link ele é startado, ele continua da onde foi feito. Ou muito provavelmente, se ele não conseguiu fazer, ele vai te gerar um erro falando assim, ó, não consegui fazer, execute de novo. E aí ele executa. Show. Bom, deixa eu pegar aqui o RDP da outra máquina e vou acessar ele novamente. Peraí. Bom, pessoal, para agilizar aqui, eu vou pegar o agente do Mars lá que eu fiz o download e a credencial do Azure e vou jogar na outra máquina para que eu possa fazer de uma forma mais rápida aí para a gente não perder tanto tempo. E vou pegar aqui também deixa eu ver se já terminou. Ó, o backup já foi executado, ele rodou 62 megas, tá? E agora eu quero ver se o backup que está lá dentro do Azure também já fez, enquanto copia os dados lá. Enquanto isso, chegou outra pergunta aqui. Sim? O Leonardo Almeida perguntou, vamos ver se eu entendi bem aqui, a retenção, se ativo, você paga mais do que se não selecionar? Não, que na realidade assim, a retenção, ela imagina, é que nem você ter um storage local lá. Você tem a sua estrutura, entendeu? E você só paga pelos dados que são enviados, entendeu? A questão de retenção, não. A regra, ela tá lá. Ela só vai ser paga quando fizer. Então, vamos exemplo, o primeiro ano de backup. Você fez backup o ano inteiro e você vai usar a retenção de um ano. Você só vai pagar pelo que você está consumindo da retenção. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. A retenção de um ano fez um backup full de 300 gigas. Você vai pagar só os 300 gigas. Bom, aqui ele já mostrou aqui que já tem a regra, que já foi feito um backup, tá? Esse aqui é o backup item, é o da regra do servidor, então ele me mostra aqui, ó, que foi feito do nome da máquina que eu já tinha feito, tá? Que é o do ambiente on-premises. Oh, meu Deus do céu, voltei aqui. E o backup das pastas lá, das VMs do Azure, ainda está em execução, então ele está em progress aqui. Tá bom? Eu vou pegar aqui para poder mostrar o restore para vocês. Bom, só um minutinho, vamos lá, eu vou fazer o procedimento de novo. Eu vou fazer a instalação do agente.
Opa. Ah, não, eu estou na outra máquina. Desculpa, deixa eu pegar aqui a 02, isso. Então aqui eu vou, aqui a minha key, tá, do cofre de backup e o agente, tá? Eu vou instalar o agente de novo. Vou dar bem next para ser rápido. O Vinícius perguntou aqui se o Mars serviria para backup extra de VHDs ou se não é recomendado. Backup extra? Não entendi a pergunta. Eu vou pedir para ele detalhar aqui um pouquinho. Melhor. Enquanto isso eu faço o processo aqui. Bom, vamos lá. Eu vou fazer o... Bom, eu vou cancelar, tá? Porque eu não quero configurar o agente de novo. Eu vou abrir ele aqui, ó. Ele vai me abrir. Certo? E aí, de uma forma ou de outra não adianta, eu vou ter que registrar o Volt. Peraí, vamos lá, eu vou registrar ele. Aqui, ó, tá o segredo, entendeu? Aonde eu tô registrando ele de novo. Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui aqui do que eu já tinha salvo lá, certo? Vou vir aqui e vou selecionar ele aqui. E aí vou salvar ele de novo aqui em qualquer lugar e vou registrar ele. Ele explicou aqui, Sim? supomos que ele já tem um backup local, uma replicação para outro servidor, ele Certo. quer replicar esse backup em outros servidores, né? Se o Mars seria indicado para isso. Mas ele diz, desculpa, eu entendi o que você quer dizer, mas tipo assim, eu não entendi. Você quer replicar isso para o Azure ou você quer replicar isso dentro de servidores de dentro da tua rede? Se você for utilizar isso dentro da tua rede, você tem um Windows Server Backup que faz isso, tá? Se for para VMs, você pode também ter uma extensão disso para a nuvem. Bom, eu vou vir aqui em Recover, Data, tá? E vou selecionar outro servidor. Aqui, ó, vocês estão vendo? Aí, ó, quando eu ponho para selecionar o recovery em outro servidor, ele vai me pedir o Vault Credential, entendeu? Ele vai pedir a credencial de novo. Eu vou vir aqui, vou selecionar ela, tá? Então ele vai me mostrar. E aí aqui, ó, ele vai selecionar que ele achou que é o servidor 1, certo? Eu vou selecionar ele e vou dar um browser, que é um browser search, fica a teu critério, entendeu? Aí ele vai me mostrar aqui, ó, que tem um backup feito, tá? Que foi o backup que foi feito agora às 9h47, é porque a data tá com o fuso horário diferente, e vou selecionar Next. Aí aqui ele vai me mostrar que eu fiz backup da minha pasta users, tá? Então eu vou selecionar aqui que eu quero que esses 3 arquivos sejam recuperados, tá? Eu vou dar um Next, e aí aqui tá o segredo. Eu vou jogar para onde eu quiser aqui, então eu vou selecionar aqui C2 pontos, pasta, vai. Vou dar um OK, vou selecionar que eu quero em outro local, quero que ele crie o versionamento de pasta e ele restaurar as minhas permissões. Vou dar um Next, aí aqui está o segredo, ó. Se eu não tiver a senha que eu criei lá no outro cofre de backup, eu não vou conseguir restaurar, entendeu? Por isso que você vai ter problema para restaurar. Não sei quem que fez, não lembro quem fez a pergunta, mas está aí a resposta, tá? Aí agora eu vou vir aqui, vou pegar a minha senha, vou selecionar ela aqui e vou jogar lá. Cadê? Vou jogar lá. E vou dar um recover. A partir do momento que eu der o recover, ele vai aceitar o procedimento e já vai preparar para fazer o recover dos arquivos. Então aqui, se eu vier aqui na pasta chamada pasta, muito provavelmente ele já está fazendo o restore dos arquivos. Ele demora um pouquinho porque ele está restaurando de lá do Azure para cá, tá? Então assim, vocês podem ver, eu não tenho backup local, tá tudo no Azure, tá? A única coisa que eu tenho é uma cópia dos arquivos que estão lá. Entendeu? Olha, ele está fazendo a transferência dos arquivos. Então o que eu fiz? Eu mandei para lá, eu não tive custo, tá? O upload eu não tenho custo. Eu só tenho custo dos 40 megas que eu restaurei lá.
entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo download agora. Aí que eu estou pagando o download dos meus arquivos, do que estavam lá para minha infraestrutura local, tá? Bom, esse aqui é o restore, tá? Então acho que deu aí para entregar o que eu queria. E aí eu só vou mostrar aqui para ver se já terminou o processo aqui de Azure para Azure, mas ele ainda está executando porque as VMs são grandes. Vamos ver em que pé que está aqui. Bom, ele já fez o snapshot e agora ele está transferindo os dados para o Volt. Acho que não vai dar tempo de terminar, até porque a gente já está bem aí, quase no start das 8 horas aí no caso, tá, pessoal? Bom, eu vou... Bom, terminando então aí a nossa palestra, aí, não sei se tem mais alguma pergunta, eu vou deixar aberto para esses 2 minutinhos para perguntas. O Tá Vinícius explicou melhor aqui o caso. Sim. Ele tem a VM dele, mas a VM local. A VM não está rodando no Azure. Certo. Ele já tem backups dessa VM, tanto locais quanto em outros servidores locais na rede dele. E ele quer fazer o backup do VHD para o Azure. Só o backup. A máquina não está rodando lá. Tá, você consegue fazer. Ele faz backup porque ele usa o volume Shadow Copy. Então ele faz backup só do VHD. Então você conseguiria fazer backup do VHD a quente, entendeu? Sem precisar desligar a VM. Ou você tem um outro modo também que você pode instalar o Mars dentro do seu servidor, do seu host de Hyper-V e fazer backup das suas VMs toda. Então, é o que ela faz? Ele faz backup do XML, ele faz backup dos seus arquivos de configuração, de snapshot e do VHD e de toda a configuração do Hyper-V. Então, quando você vai restaurar os seus arquivos lá da nuvem para cá, você consegue fazer o restore a quente também. Entendeu? Ou com outro nome, ou com o mesmo nome. Um exemplo lá que o seu estagiário foi lá e removeu o arquivo de configuração e foi lá e removeu o VHD. Isso você consegue também resolver. Tá bom, pessoal? Tem mais alguma pergunta, Joel? Tem duas aqui para a gente fechar. Uma do André. Ele pediu só para, se possível, aí, você mostrar o menu do portal do Azure, onde você faz onde você cria o backup. De novo? Tá, cara, eu mostro. Vamos lá. Bom, aqui, ó, para você criar a retenção dentro do backup, você vem aqui em Recovery Sites, tá? Em Recovery Service Vault. Aí ele vai aqui te mostrar quantos cofres de backup você tiver, tá? Eu vou selecionar o cofre de backup. E aí aqui, ó, você vem dentro de backup. A parte de replicate, ela é para site recovery, tá? Então, você vem em backup, no caso aqui. E aí aqui você seleciona onde você cria, ó. Ou para Azure ou para o ambiente on-premise, tá bom? Bom, se você for usar, ó, vamos dar exemplo que você vai usar VMware e SQL Server, ele vai te mostrar que você precisa preparar a sua infraestrutura e que você precisa usar o System Center Data Protection Manager, entendeu? Você até consegue fazer pelo Mars aí, mas você vai precisar, se você for usar o Mars em ambientes de VMware não funciona, mas em SQL Server você vai precisar fazer, quer ver? Acho que se eu jogar só VMware aqui, ele vai me dar a opção e aí ele vai me forçar a usar o System Center. Ele vai falar que eu preciso ter o System Center. Tá bom? Tá respondida a pergunta? Beleza, então fica só a pergunta do Leonardo agora, ainda sobre o backup, né? Então você pagaria o backup por mês. Sim. E quando precisar restaurar, você pagaria o mês e mais o download? Isso, mais o download do aplicativo, isso. Mais o download que você tá retirando. Bem, eu não sei se você paga, eu sei que é barato, não é caro, mas você acha que paga por centavos, eu não lembro estritamente, aí teria que fazer lá na calculadora do Azure e fazer o cálculo lá, restaurando com o download lá. Eu não sei se tem essa opção, mas eu sei que são centavos, tipo assim, são centavos por giga que você paga. Então, se você tem uma estrutura muito grande de backup, é bom você... Que nem tem um cliente que a gente fez a implementação há pouco tempo, que o cliente ele tinha
Olha o tamanho do volume. Ele tinha 52 teras de file server e ele queria levar desde 93 até 2008 para o Azure, entendeu? E aí a gente estudou uma solução e achou que era interessante. Falou para ele, ó, quais são os dados nobres? Desde 2008 para frente. Então o que a gente pegou? A gente pegou de 2008 para trás e levou para o cofre de backup, entendeu? E aí mandou para o cofre de backup isso daí, e aí fez uma cópia no cofre de backup e uma cópia no storage account, entendeu? Porque esse caso ele precisasse, precisa acessar tal arquivo. Aí ele ia lá no storage account e pegava o que ele precisava acessar, entendeu? Ele usava aquele Azure Storage, eu não lembro, tem uma ferramenta que você consegue acessar o storage account e manipular ele pelo Azure lá. Tá bom, pessoal? Bom, é isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aí os meus contatos para quem tiver dúvida, quiser bater um papo aí, então fica os meus contatos, Jefferson Castilho, o meu e-mail jeffersoncastilho.com e o meu blog jeffersoncastilho.com.br, que fala um pouquinho, né, sobre Mars, eu falo sobre um pouco sobre DPM. Eu estou fazendo alguns vídeos sobre DPM 2016 também, com as novidades, então logo aí vai estar estourando aí essas informações. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e obrigado, Joel, obrigado, Renato, obrigado, Nicolas, pela oportunidade de estar palestrando. Tá bom? Muito obrigado. A gente agradece, parabéns pela palestra e boa noite aí, cara. Obrigado, então. Falou, um abraço. Valeu, parabéns. Obrigado, tchau, tchau.